E aí, pessoas, a paz do Senhor Jesus, amém? Carla Oliveira aqui. Nesse vídeo aqui eu quero meditar com vocês na palavra do Senhor, já peguei a minha Bíblia aqui. E nesse vídeo vou ser bem breve e eu quero comentar sobre uma experiência que eu tive há 2 dias atrás. Antes de dormir, eu senti a necessidade, a vontade de ler a Bíblia. Então eu sentei na minha cama, peguei a minha Bíblia e falei ao Senhor, Senhor, eu gostaria de ler a Bíblia, mas a Bíblia contém 66 livros. O que eu vou ler? O que o Senhor quer falar comigo? Por incrível que pareça, gente, quando você pergunta ao Senhor, faz uma pergunta para Deus, ele responde. De alguma forma ele responde, mas você precisa estar atento. E quando eu fiz a pergunta para o Senhor, eu falei assim, eu não sei o que eu vou ler, não faço ideia, eu sei que eu quero ler. E eu senti fortemente no meu coração quando eu fiz a pergunta, o Senhor me respondendo assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Veio isso na minha mente. Automaticamente eu falei assim, então o Senhor é Gênesis e o Senhor é Apocalipse. O Senhor é o começo e o Senhor é o fim. Então o Senhor é Gênesis e Apocalipse. Vamos abrir Gênesis para ver o que está escrito? Eu fui abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, vem escrito assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí eu continuei minha conversa com o Senhor e falei, Senhor, eu já li isso um monte de vezes, já li a Bíblia um monte de vezes. O que o Senhor quer falar comigo a respeito disso? Mas ele falou, eu sou o princípio e o fim. Vamos ler Apocalipse, o último verso de Apocalipse. Olha só que engraçado. O que vem escrito? Apocalipse 22, o último verso é o 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Gênesis 1 fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, e no final ele abençoou. E eu, nossa que interessante, no princípio o Senhor criou o céu e a terra, e depois o Senhor abençoou. Aí logo, automaticamente me veio à mente, Salmos 115, verso 16, fala assim, os céus são os céus do Senhor, e a terra ele deu aos homens. Eu comecei a conectar as coisas, comecei a conectar os versos. Então eu comecei a meditar e falar com o Senhor, continuei a minha conversa com Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bom, se Deus criou os céus e a terra no início, isso quer dizer que não havia nada. Eu conversando. Aí, quando eu olho aqui embaixo, verso 2, ele vem escrito assim, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Senhor. Quando o Senhor criou o céu e terra, não havia nada, não existia nada. Então, continuei meu papo com o Senhor e eu falei, então quer dizer, Senhor, que o Senhor é o único que tem o poder de criar algo a partir do nada. Então, o Senhor criou os céus e a terra a partir do nada. Ele não precisa de nada para criar. Deus é o único que não precisa de nada para criar. Nós, seres humanos, precisamos ter algo nas mãos para criar outra coisa. Por exemplo, Deus criou a árvore. O ser humano criou o guarda-roupa, criou as portas, criou materiais de madeira, móveis de madeira. Ou seja, Deus ele cria a partir do nada. Nós precisamos de algo nas mãos para criar. E eu continuei meu papo com Deus e eu continuei falando com Deus. Então eu falei, Senhor, então o Senhor fez os céus para o Senhor e a terra fez para nós. E o Senhor nos deu a sua palavra para que a gente ande a partir dela. Então nós não precisamos de nada para seguir o Senhor, nós não precisamos de nada para andar na palavra. Apenas o Senhor nos chama. Querido, você não precisa de nada. Você não precisa de ter nada para você viver a palavra de Deus. Você só precisa da palavra de Deus. A partir da palavra de Deus, você pode criar o seu tudo, porque Deus é o tudo. Se Deus criou tudo a partir do nada, então você não precisa de nada. Você não precisa de nada para seguir Deus. Você só precisa da palavra dele. Você, assim, quando eu digo nada, é nada de material. Você não precisa ter status, você não precisa ter dinheiro, você precisa ter posição. Você não precisa de nada para seguir a Deus. Você só precisa da palavra de Deus. E para você criar alguma coisa material, você precisa de ter algo material nas mãos. Deus tem o poder de pegar o nada e criar o tudo. Nós precisamos de ter algo nas mãos para criar alguma coisa.
Então, do jeito que você tá, do jeito que você é, Deus, ele te aceita. Ele te aceita porque foi ele que te criou. Ele tem o poder de criar o tudo a partir do nada. Você não. Para você viver, para você se mover, para você respirar, para você fazer qualquer coisa, você precisa da palavra. Você precisa do Senhor, porque ele que te criou, ele que te guia, ele que te guarda, ele que te dá, ele que te dá a base para você transformar o seu tudo a partir da base que ele te dá. Então você precisa da base, e a base é a palavra. E a partir da palavra você pode criar qualquer coisa na sua vida. A partir da palavra você pode estruturar a sua família, a partir da palavra você pode estruturar a sua vida pessoal, a partir da palavra você pode melhorar a sua vida profissional, a partir da palavra você pode curar o seu emocional, a partir da palavra você pode melhorar o seu psicológico, a partir da palavra você pode mudar toda a história da sua vida. Amém? Fica com essa palavra, guarde no seu coração. E sempre busque conversar com o Senhor, porque quando você pergunta, Ele responde. Quando você conversa, Ele te dá a resposta. É só você prestar atenção. É só você estar ligado na palavra, amém? Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.